A paz do Senhor para os amados e queridos irmãos. Tudo bem nesta tarde? Eu sou o pastor Fábio Sanches e estamos aqui em mais uma live Atmosfera de Milagres com o pastor Fábio Sanches nesta tarde. E que Deus, meus irmãos, possa estar nos abençoando, que Deus possa abençoar o seu povo, a sua igreja e cada um de nós nesta tarde para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Deus abençoe a todos. Eu gostaria nesta tarde de estarmos iniciando com uma oração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amantíssimo Deus, bom e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, pelo teu poder e pela tua grande glória, Senhor, nesta tarde, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Israel, Senhor, que neste momento, ó Pai, Pai amado, Pai querido, teu Espírito Santo, ó Deus, venha trazer, ó Pai, cada vida e cada coração, ó Deus, Pai amado, Pai eterno, para a honra e para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero nesta tarde poder estar compartilhando com os amados e queridos irmãos uma palavra. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 a seguir, que diz assim a palavra de Deus: No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai, pois, firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Louvado seja o nome santo e eterno do Senhor. Nós fizemos uma leitura aqui nesta tarde, muito conhecida de cada um dos irmãos. Nós fizemos nesta tarde uma leitura ao qual todos já têm familiarizado com ela. Vários irmãos já estão, louvado seja o nome do Senhor, já estão familiarizados com esta palavra, com esta pregação. Eu já vi temas de congressos com esta pregação. Eu já vi pessoas falando sobre isto. Mas Deus nesta tarde, Ele quer continuar falando conosco através desta palavra. Por quê? Porque muitos de nós pensamos que estamos lutando contra o nosso irmão, que estamos lutando contra uma situação, que estamos lutando contra nós mesmos, contra nossos próprios instintos, e muitas vezes não é isso o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus, ela nos diz que nós não estamos lutando contra carne e nem contra sangue, mas estamos em uma guerra espiritual. E nesta guerra espiritual, nós somos convidados a ela do momento ao qual nós entregamos a nossa vida para Jesus.
Do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, do momento em que você entrega o teu coração para Jesus, você deixa de viver de acordo com os rudimentos humanos, você deixa de viver de acordo com a vontade humana, de acordo com a carne, e passa a ter uma vida espiritual, uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida renovada. E é esta palavra, meus irmãos, que nós temos para nós nesta tarde, né? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse uma coisa: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E como é que o cristão, ele pode fortalecer no Senhor? Ele pode fortalecer na força do seu poder. Ele se fortalece no Senhor à medida que ele vai crescendo na graça e no conhecimento. Mas como assim, pastor? O que você quer dizer com isso? Fortalecer-vos no Senhor na força do seu poder, crescer na graça e no conhecimento. Bom, uma vez o profeta, ele diz o seguinte, ele fala que ele viu um grande rio, e cada vez que ele andava 50 côvados, dá mais ou menos 450 metros ou meio quilômetro, 500 metros. Na visão, a água ia inundando a ele. Primeiro aquela água ela estava até os tornozelos. Depois aquela água foi até os artelhos, aos joelhos, aos lombos. E depois chegou um ponto que ele não podia mais caminhar. Ele tinha que passar o rio a nado. E o que isso quer dizer? À medida que nós vamos entrando nas coisas espirituais, à medida que nós vamos entrando na presença de Deus, à medida que nós vamos entrando na glória de Deus, cada vez mais, o Espírito Santo, representado por esta água, deste rio, este rio representa talvez a nossa vida espiritual. E esta água, ela vem a representar o quê? O Espírito Santo. À medida que você vai andando com Deus, à medida que você vai caminhando com Deus, à medida que você vai tendo experiência com Deus, este rio do Espírito, ele tende a te encobrir. Existem pessoas que ficam à margem do rio durante toda a vida. Pessoas que têm conhecimento, veem o rio. Existem pessoas que veem, que conhecem o rio, mas que estão somente na beira da água, não entram na plenitude do Espírito Santo, não entram dentro da glória de Deus, não entram dentro da presença de Deus, não entram dentro do clamor de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus. Existem pessoas que estão um pouco mais adiantadas, já tiveram uma experiência maior, falam em línguas, vão à igreja, vão nos cultos de ensino, mas que ainda precisam de ter mais experiência espiritual. E a experiência espiritual, meus irmãos, ela vem de acordo com o quê? De acordo com a nossa oração e muitas vezes de acordo com as lutas e os problemas e as intrépides que passamos no nosso dia a dia. Existem pessoas que não querem passar por lutas, existem pessoas que não querem passar por problemas, existem pessoas que não querem passar pela tribulação do dia a dia, existem pessoas que não querem passar pelas condições adversas, mas são essas verdadeiras condições que nos trazem cada vez mais perto de Deus, cada vez mais próximos de Deus. O que eu quero dizer para você nesta tarde é que se você está passando por lutas, por problemas e por tribulações, tenha certeza de uma coisa, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então aquele grupo já está um pouco mais adiantado, mas ainda não está na plenitude.
Existe um outro grupo que a água está nos lombos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse grupo é aquele grupo que crê nas promessas, é um grupo que está mais avançado em experiência com Deus, está mais avançado em conhecer o mover e a glória do Espírito Santo de Deus, está mais avançado em conhecer a unção de Deus, mas que muitas vezes lhe falta um pouco mais de experiência, confiança em Deus. Fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquela que não se vê. Ou seja, a diferença entre quem está com a água até os lombos e de quem está nadando no Espírito Santo é que aquele que está nadando, ele se jogou às águas. Enquanto que aquele que está com a água nos lombos, ele ainda tem um pouco de medo. Ele ainda tem um pouco de receio, ele ainda não se jogou, não se lançou totalmente na presença de Deus. Existem pessoas que estão com água até no lombo. Existem pessoas que estão com água, mas estão com medo de se atirar na presença de Deus, de se atirar na presença do Senhor. Quem sabe nessa tarde não é a minha, não é a tua história. Está com água até nos lombos, conhece o rio, está cheio, louvado seja o nome do Senhor, mas falta se lançar na obra, falta se lançar na presença, falta se lançar na glória de Deus, falta se lançar na unção de Deus, falta se lançar de plenitude na presença de Deus. Para ter a plenitude do Espírito Santo, é necessário que você se lance na presença. Você consegue compreender isso? O que falta para quem está cheio ter a plenitude do Espírito Santo, ter a plenitude de Deus, é simplesmente se lançar. Ah, pastor, eu faço as coisas de Deus, faço a obra de Deus, faço a vontade de Deus, mas eu ainda deixo um cantinho ainda. Eu ainda tenho algo que eu ainda posso retornar. Quando você se lança no rio do Espírito, quando você se lança na presença do Espírito, quando você se lança na glória de Deus, quando você se lança na unção de Deus, quando você se lança no poder, na glória e na unção de Deus, então naquele momento você perde o pé no chão e você passa a nadar na presença de Deus. Deixar de estar com o pé no chão em determinadas situações, deixar-se levar pelo rio do Espírito de Deus, deixar-se levar pelo rio da glória, deixar-se levar pelo rio da graça, deixar-se levar pelo rio da unção. E muitas vezes nós não queremos passar por isso. E o apóstolo Paulo disse: revesti-vos do Senhor e na força do seu poder. Se revestir em Deus, se revestir na glória do Senhor, se revestir na presença do Eterno, se revestir na unção do Eterno, deixar-se jogar no rio da graça, se jogar na presença de Deus, se jogar na unção de Deus. É isso talvez que esteja faltando para a tua vida, meu irmão. É isso talvez que esteja faltando para a tua vida, minha irmã. Se deixar jogar, se deixar levar pelo rio, pela unção de Deus. Nós nos deixamos levar por tantas coisas. Nós nos deixamos levar pelos conselhos, nós nos deixamos levar por situações, nós nos deixamos levar por condições, nós nos deixamos levar pelo trabalho, nos deixamos levar por tantas coisas. E hoje o Espírito Santo coloca no meu coração para que nós possamos nos deixar levar pelo rio da graça. Se jogue, se lance no rio da graça. Se lance na presença de Deus, se lance na unção de Deus, se lance nesse mover de Deus para a tua vida nesta tarde.
para o teu coração nesta tarde. E ele continua falando o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabe uma coisa que Satanás ele sempre fala para o povo? Você pode ir, mas não vá muito longe. Isso é uma palavra que nós ouvimos sempre. Olha, você está muito fanático. Olha, você está levando as coisas muito a sério de Deus. Olha, você está levando, você não é pastor, ou se é pastor, você tem que ser igual o pastor fulano, pastor ciclano que faz isso, que faz aquilo. Mas você não é fulano, você não é ciclano. Ah, Beltrano é crente e participa disso e faz isso e faz aquilo. Mas você não é ciclano, você é você. Você tem uma alma que vai dar conta dela. Você tem uma sede espiritual dentro de você de ter mais de Deus. E talvez isso esteja te afastando de sentir a presença de Deus. Talvez você não está percebendo, mas você está se deixando levar pela situação. Está se deixando levar pelos conselhos. E a palavra de Deus nos diz que as más companhias, as más conversações, os maus conselhos corrompem os bons costumes. Eu vejo todos os dias pessoas que querem mais de Deus. Eu vejo todos os dias pessoas que oram e que buscam a Deus, mas que não conseguem chegar na plenitude, porque não se lançam, porque ouvem conselhos, porque colocam na sua mente que Deus é limitado. Colocam Deus dentro de uma caixa e começam a dizer assim: não, Deus, ele é limitado, ele faz até um determinado ponto, mas aqui não faz. Eu quero te dizer uma coisa: se lance mais na presença de Deus, se lance mais na glória de Deus. Quem sabe você está com água até nos lombos. Por quê? Porque falta se jogar um pouco mais, falta se lançar um pouco mais, falta poder deixar um pouco mais. Quem tem a água até os lombos é porque está com os pés no chão. E quem tem os pés no chão não pode nadar. Isso é lógica. Quem tem os pés no chão não nada. Né? Não é verdade? Você está ali no rio e aí você está com os pés no chão. Então você não vai conseguir nadar. Você não vai conseguir chegar, né, a uma plenitude. Enquanto você não se lança na água e diz assim: agora eu vou nadar. Assim também é a nossa vida espiritual. Enquanto nós não começarmos a ver que nós precisamos nadar no Espírito, nadar na graça, nadar na comunhão, confiar mais em Deus, que Ele vai nos segurar, Ele não vai deixar você afogar. O rio do Espírito não afoga ninguém, o rio do Espírito ele rejuvenesce. Pelo contrário, o rio do Espírito ele te dá vida. O rio do Espírito ele te dá comunhão. O rio do Espírito ele te dá da graça, ele te dá da glória, ele te dá do poder. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, como disse o apóstolo Paulo. Versículo 12: pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nos locais, nas regiões celestes. Agora uma palavra para nós nessa tarde. A nossa luta, muitas vezes nós pensamos que a nossa luta é contra o irmão que nos persegue. Muitas vezes nós pensamos que a nossa luta é contra o patrão que nos persegue. É contra o amigo, o vizinho, o colega que nos persegue. Mas a nossa luta não é. A nossa luta ela é espiritual. É uma luta espiritual. Mas como assim, pastor? Uma luta espiritual. É uma luta que você não luta contra a pessoa, mas contra o mal que age na vida dessa pessoa. Contra o mal que existe no coração desta pessoa. Então, como que você vai vencer esse mal? Através da oração.
não é no bate-boca, não é na situação humana, não é na situação ao qual você vence pela tua força, você vence pelo teu poder, não, você vence todas essas coisas. O segredo é entregar na mão de Deus, o segredo é entregar nas mãos do Senhor. E quando nós entregamos, aí nós estamos nos lançando no rio. Ah, mas pastor, eu vou fazer tal coisa, eu vou processar, eu vou isso, eu vou aquilo. Você pode até fazer, é um direito seu. Mas a palavra de Deus nos diz assim, que quando nós colocamos a nossa mão, a justiça de Deus ela sai. Quando nós tentamos resolver da nossa maneira, a mão de Deus ela se levanta, ela diz assim, olha, você está tentando resolver do seu jeito, mas eu quero resolver da minha forma esse problema. Talvez você esteja numa situação ao qual pessoas talvez tentam contra você, tentam contra a sua vida, tentam contra a sua trajetória, tentam contra a tua vida espiritual. E aí você diz assim, eu vou fazer tal coisa, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que Ele seja o centro na tua vida. Deus quer que Ele opere grandemente na tua causa, grandemente na tua casa, grandemente na tua família. Mas é necessário que Ele entre. Pastor, eu vou me vingar. Eu quero dizer uma coisa, a palavra de Deus nos diz, ao Senhor Deus ao qual a vingança pertence. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou querendo dizer, ou talvez esteja. Mas o que eu quero dizer nessa tarde é que quando você coloca tudo diante do altar de Deus, diante da presença de Deus, diante da glória de Deus, diante da unção de Deus, Deus, Ele começa então a operar maravilhas. Ele mesmo se torna responsável em batalhar as tuas batalhas, em lutar as tuas lutas, em operar no teu coração e na tua vida. Ele mesmo. Mas quando você coloca o teu problema, quando você coloca a tua situação, quando você coloca a tua causa, quando você coloca os teus problemas nas tuas próprias mãos e acredita que você mesmo vai conseguir resolver o teu problema pelas tuas mãos, então Deus ele olha e fala assim, então é hora de eu tirar a mão. Como eu já disse, o cenário para o milagre é a impossibilidade humana. É o que eu sempre tenho dito. O cenário para o milagre é a impossibilidade humana. Quando todo o recurso acaba, quando toda a causa termina, quando tudo o que nós colocamos, nós tentamos, Deus esperou que um homem ficasse morto 4 dias para ressuscitar. Jesus esperou que uma mulher ficasse 12 anos com fluxo de sangue para poder curar. Jesus esperou que um homem ficasse 38 anos na beira de um poço para poder levantar e andar. E Ele está esperando que você coloque a tua causa e os teus recursos acabem para que Ele possa entrar no milagre sobre a tua vida. Deus ele tirou de 32 mil homens, ele tirou 300. Isso tudo para quê? Para que a guerra fosse ganha, não pela mão humana, mas pelo poder de Deus. Deus está esperando que a tua causa seja ganha, não pela mão humana,
mas pelo poder de Deus. Deus está esperando que o teu problema seja resolvido, não pela mão humana, mas pelo poder de Deus. Jesus está esperando que a glória dele seja manifesta sobre a tua vida. Basta que você entregue o teu problema para Deus. Basta que você entregue a tua causa para Deus. Nós não temos que lutar contra carne nem contra sangue, mas sim contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. E aonde? Nas regiões celestiais. Ou seja, nós temos que lutar contra muitas vezes um inimigo invisível. Não é um inimigo visível. Ore para Deus abençoar. Ah, mas fulano está me perseguindo. O segredo é abençoar. Ah, fulano está falando mal de mim. Abençoa. Ah, pastor, mas o senhor é porque o senhor não sabe. Eu já passei por situações que eu tive que abençoar pessoas que estavam me maltratando, que estavam fazendo coisas, e tive que orar para Deus abençoar aquela pessoa. E Deus abençoando aquela pessoa que está te perseguindo, aquela pessoa te esquece. Ela vai estar tão preocupada sendo feliz na forma dela, que ela vai te esquecer. Então esse é um grande segredo. E você também tem um grande segredo nisso. Por quê? Porque à medida que você vai abençoando, você vai sendo abençoado. Jó foi abençoado enquanto ele o quê? Ele orava pelos seus amigos. Enquanto ele orava por aqueles que falavam para ele: ah, Jó, confessa o teu pecado. Aqueles que falavam para ele: Jó, isso está acontecendo com você, porque você errou, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Ele orava para que Deus abençoasse aqueles que, ao invés de ajudá-lo, de confortá-lo, começaram a lançar os seus pecados em rosto, começaram a lançar a sua vida em rosto. E talvez você esteja dizendo: mas pastor, qual que é a temática de Deus? Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, nos diz que tudo o que o homem plantar, ele mesmo colherá. Se você planta amor, se você planta concórdia, se você planta benignidade, bondade, mansidão, temperança, fé, você vai colher isso para a tua vida. Mas se você planta coisas más, coisas ruins, não pensa que o próximo quem vai colher. Não, vai ser você mesmo quem vai colher. Se você não gosta da colheita, então procure saber a semente que você está colocando. Procure conhecer a semente que está sendo plantada, que você está plantando. Pastor, mas eu não gosto da forma com que a minha vida está indo, com que os meus problemas estão indo. Então comece a observar se você tem abençoado. Comece a observar. Tem pessoas que falam assim: ah, eu vou colocar fulano no meu joelho. Está errado. Só se for para abençoar. Senão é oração de feiticeiro. Deus, ele não trabalha de linha virada. Deus, ele não vira linha igual centro espírita. Que o mesmo que faz o bem faz o mal. Não. Deus, ele só faz o bem. Então não perca tempo orando para Deus matar, para Deus colocar enfermidade, para Deus isso, para Deus aquilo, porque Deus não vai fazer. Então faça o seguinte: comece a abençoar. Comece a colocar diante de Deus: Deus, eu abençoo esta vida. Deus, eu coloco diante de ti para que essa pessoa se salve. Talvez seja uma pessoa que está precisando de salvação. Ah, mas essa fulano ou fulana não gosta de crente, não gosta de pessoas da igreja, não gosta da fé. Então ore, porque é uma pessoa que precisa de salvação, precisa conhecer a verdade, precisa conhecer o que você conhece, precisa saber o que você sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos que lutar contra pessoas, nós lutamos contra ideias. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra principados, contra potestades. A nossa luta é espiritual, não é uma luta carnal. Quando nós tentamos lutar pela nossa força,
tentamos lutar pelo nosso braço, tentamos lutar pelo nosso querer, nós perdemos a luta, nós perdemos a batalha. Mas quando nós começamos a lutar com as armas da fé, com a oração, com o jejum, com a consagração, então nós começamos a ver que Deus verdadeiramente, Ele muda a nossa história. Quer ver a tua vida mudada? Quer ver a tua vida transformada? Quer ver o poder de Deus inundar teu coração? Então comece a abençoar. Comece a abençoar. Abençoe os que te abençoam e abençoe também os que te amaldiçoam. Ah, pastor, mas não tem jeito de conversar com fulano. Não converse, mas abençoe. Ore para que ele seja abençoado. Porque se ele for abençoado, ele te esquece. É simples assim. Se ele for abençoado, Deus começa a trabalhar na vida daquela pessoa. Então, quando nós pensamos, nós vemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Se você ama a Deus, se você é chamado pelo decreto de Deus, então a tua vida deve ser diferente. O teu pensamento deve ser diferente. A visão de Deus na tua vida deva ser diferente também. Quando você é chamado pelo decreto de Deus, o mover de Deus, ele é diferente na tua vida. Ele é diferente no teu coração. O teu testemunho, ele precede você. Está entendendo? A nossa luta não é contra a carne, meu irmão. A nossa luta não é contra a carne, minha irmã. Mas sim contra principados, contra potestades e contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo à igreja de Éfeso: tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quantas pessoas não têm tido firmeza na presença de Deus? Quantas pessoas não têm tido firmeza na glória e na unção de Deus? Quantas pessoas não têm tido firmeza na presença do Pai Eterno, dando mau testemunho, sendo maus cristãos, sendo pessoas que não têm discernimento da glória de Deus? Eu quero deixar essa palavra nessa tarde para você, para a tua e para a minha vida. Que nós possamos ser, sim, o sal da terra e a luz do mundo. Amém? E nesse momento, eu quero fazer uma oração com você. Você quer orar comigo? Então feche os teus olhos aí, aonde você está. Amantíssimo Deus, bom e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, Pai amado, Deus eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Senhor, que neste momento, ó Pai, Pai amado, Pai querido, o Senhor venha falar, ó Deus, com as nossas vidas, o Senhor venha falar, ó Deus, com os nossos corações. Abençoa, Senhor, esta pessoa, ó Pai, que está nos acompanhando nesta tarde. Meu Deus, e fortifica, Senhor, a fé de muitos. Ah, Papai, pelo teu poder, para a honra e para a glória do teu nome. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Desde já, Senhor, eu quero te pedir e te agradecer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa continuar te abençoando, te enchendo, renovando as tuas forças, dando vitória e visão espiritual, para que você possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Amém? Logo mais, eu gostaria de pedir para que você pudesse estar compartilhando esse vídeo.
Logo mais ele vai estar aí, né, nas redes sociais também. E assistindo desde o começo, você que chegou agora, você que chegou, já estava acontecendo. É uma palavra muito abençoada. E se esta palavra abençoou a tua vida, abençoe outras vidas também, compartilhando, né? Não vai custar nada e muitas coisas podem acontecer. Nos ajuda, irmãos, a divulgar o Evangelho, a divulgar a palavra de Deus, a divulgar a unção de Deus, a divulgar o poder de Deus, a divulgar a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus, meus irmãos, possam estar abençoando a vida de cada um dos irmãos, a vida de cada coração, né? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Para aqueles irmãos que não me conhecem, eu sou o pastor Fábio Sanches, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui na cidade de Monte Alto, estado de São Paulo. Amém? Deus abençoe a tua vida e te cubra de bênçãos em nome de Jesus. Este foi mais uma atmosfera de milagres para a glória e a presença do Senhor, em nome de Jesus.